Você fez a listinha de perguntas? Cara, muita coisa mudou desde que eu mandei aquelas mensagens. Aprendeu na aula de inglês aí sobre Não. criptomoedas. Conta aí como é que foi isso aí dessa aula. Cara, ele começou a falar uma unidade do livro que tinha um áudio que você tinha que ouvir, e o áudio era sobre a história do dinheiro. Opa, legal. Eu falava como o dinheiro nasceu, qual é a moeda em cada país. Teve um lugar que eu esqueci agora que eles tentaram introduzir o papel moeda quando era só coin, né? Eles tentaram imprimir papel e o imperador falou, o rei falou, tá bom, vai ser papel. Aí ninguém quis aceitar porque ninguém acreditava naquela porra. E aí ele mandou matar o cara que inventou, Que deu a ideia do papel. a ideia do papel para ele. Ele ouviu falar que na China já tinha papel, ele falou, e convenceu o rei, aí o rei mandou matar. Com isso a gente pode começar. É um bom começo para o nosso grupo. Muito bom, muito bom. E, Caco, você já é da casa, né? Já. Não estranhe se a gente estiver exatamente com a mesma roupa do último vídeo. Exatamente. Provavelmente eu também. Agora, o legal é que o Caco mandou uma mensagem pra gente, mandou um bate-sinal, um bit-sinal pra gente, pedindo para tirar umas dúvidas, né? Aí me falaram, se a pergunta for boa, vira um programa. Se a pergunta for ruim, a gente responde aqui. Aí começaram a responder, eu falei, bom, deve ser ruim, né? Aí virou um programa. Pô. Que legal, que legal. Você quer falar a dúvida de antes ou você quer mandar direto a pergunta? Ou se você quiser falar o que você aprendeu e que você mudou a característica. Cara, eu posso falar rapidamente. Assim, não é que eu tenha aprendido, é que São Francisco... eu estou tendo uma experiência meio... Oi? Você está agora em São Francisco, né? Você está em São Francisco agora, é isso? Entendi. Pô, obrigado por arrumar esse tempo, então, para falar com a gente. Imagina. E eu não sei, eu estou vendo um tipo de organização aqui, social, e um tipo de liberdade individual, um tipo de liberdade de escolha, que meio que não tem no Brasil, né? No Brasil a gente é um pouco mais conservador e levado por um pensamento burocrático, mais massificado, assim, entendeu? As questões individuais não têm tanto espaço e tanta coexistência, assim. Então, estando aqui, eu comecei a entender uma outra lógica de existência. Quer dar um exemplo do que você viu? Cara, em tudo. Tá. Em tudo. Ok. É difícil de explicar objetivamente. É difícil de explicar. É difícil de explicar, mas assim, tem lugar para todo mundo aqui, né? Não exatamente um lugar... não estou falando de lugar de ascensão social, estou falando de lugar de existência. Tenta morar em Pacific Heights para ver se todo mundo consegue morar em Pacific Heights. Aonde é Pacific Heights? Não, mas justamente o que ele está falando, não é lugar social, é lugar de existência. Não é um lugar social de ascensão social, é um lugar assim, cara, eu vi de tudo aqui, né? Desde tudo. E tudo bem, né? Então, pro mal e pro bem, assim. Então, mas não é bem isso, assim. É um tipo de raciocínio realmente da escolha. A escolha individual aqui é muito preservada, né? A minha capacidade de escolher. O direito de escolher por alguma coisa que não seja a coisa que todo mundo pensa é muito respeitado aqui, pelo menos a princípio é a sensação que eu estou tendo. Então eu comecei a entender um pouco mais a filosofia do Bitcoin e como ele é possível. E deixa eu só pontuar uma coisa para não se perder em cima disso que você está falando. Houve um tempo que muita gente confundia dizendo que o Bitcoin era um ótimo modelo de democracia. O Bitcoin não é uma democracia, porque numa democracia você tem uma maioria que determina o rumo da minoria, né? E no Bitcoin é consenso. Se você não está de acordo, você é soberano, você escolhe para onde você quer ir. E acho que é justamente isso que você está falando. Se você não está de acordo, você não está dentro do sistema.
Não é que você está no sistema sofrendo as consequências de quem escolheu por você. Você não está. Isso. Aí começa a funilar a pergunta, porque eu entendi até o que vocês estão tentando fazer. Porque não é sério, porque é uma realmente assim, é uma oposição como é que eu vou dizer? Meio punk, assim, meio anárquica. Meio não. Tá, totalmente anárquica. Mas, para que isso funcione, é preciso que um grande número de pessoas sejam adeptas a esse raciocínio. E aí entra na segunda... Calma. Tá bom. Não, mas tá anotado. Porque assim, porque é um mercado que funciona entre as pessoas que são adeptas a esse raciocínio. Né? Ou seja, qualquer pessoa que estiver trabalhando nesse raciocínio está dentro desse raciocínio. Se você não é adepto desse raciocínio, você não entra nesse mercado, esse mercado não entra na sua vida. Isso. Então, por isso que eu estou falando, que quanto mais amplificado for esse mercado, mais melhor para todo mundo que acredita nesse mercado, que acredita nessa moeda. Nesse sentido que eu estou falando. Então, o que eu quis dizer na segunda parte da pergunta é eu acho que temos duas opções. Ou esse mercado que a gente conhece hoje vai entender que não tem jeito e vai dar um jeito de se apropriar dele, de alguma maneira, de fazer parte dele de alguma maneira, ou ele vai desesperar e vai tentar diminuir ao máximo esse grupo de pessoas que acredita nesse conceito para tornar esse grupo um grupo insignificante, que não ameace o grande sistema, entendeu? E para isso, eu acho que a gente já tem alguns exemplos, é disso que eu falava na mensagem, de narrativas, não necessariamente verdadeiras, mas narrativas que interessem ao grande sistema, que podem facilmente transformar a gente, não, eu sei que vocês não têm, mas quem tem Bitcoin... Deus me livre. Deus me livre, mas quem tem Bitcoin num grupo, sei lá o quê, num grupo que está ameaçando a democracia, que está ameaçando a estabilidade dos governos, que é isso mesmo. Tá ameaçando... Mas sempre foi assim, né, Caco? Todo grupo que ameaça o controle de uma instituição, esse grupo, os indivíduos são perseguidos, né? E sempre foi assim. Mas sempre foi assim, mas, por exemplo, a gente pode falar da indústria da música. Quando começou, né, você começou a poder... As gravadoras não fizeram mais sentido. Teve uma puta pressão das gravadoras porque elas perderam o controle. Agora, eu não sei se na história teve um momento onde um grupo quis tirar quis descentralizar o poder econômico de uma nação. Isso eu não sei se já existiu. Posso fazer uma analogia? Acho que o Alan quer falar alguma coisa, mas eu quero fazer uma analogia que... Não, pode falar. Uma analogia que não é perfeita, mas eu acho que ela exemplifica, de certa forma, esse tipo de paradigma que você tá falando. Então, uma coisa que a gente pode usar para associar e para ilustrar isso que você está falando é como os governos, isso desde o Egito Antigo, né? Como ele usou, por exemplo, a religião como uma ferramenta, né? Como um instrumento para controlar as pessoas, né? Como uma ferramenta de poder, certo? Então, quando você fala do Bitcoin, você nomeia ele como uma moeda, né? É importante a gente voltar um pouco e entender qual que é a proposta. E a proposta é justamente tirar desse governo, né? Desse governo tirano, o controle, o poder sobre esse dinheiro, sobre essa reserva de valor, sobre a política monetária, né? Esse é um paradigma. Então, antigamente também, acredito que as pessoas não conseguiam imaginar um governo, quem tinha que governar era quem tinha o poder divino, né? E esse poder esse poder era divino, quem dava era Deus, e ele passava de geração para geração. Como que um governo vai existir se ele não tem esse poder divino, né? E em certo momento da história foi entendido que tinha que ter esse rompimento do governo com a religião. Então, não é uma analogia perfeita, como eu disse no começo, mas ela exemplifica esse tipo de paradigma que, independente de qualquer coisa, em nenhum momento esse controle monetário deveria estar nas mãos de um governo. São coisas distintas.
São coisas separadas e elas têm que se manter separadas. Independente se ainda vão ter pessoas seguindo uma ou mais religiões, se vão existir novas religiões, se governos vão continuar ou não, são coisas que têm que se manter separadas. E na época do padrão ouro, o poder monetário dos governos foi bastante diminuído, né? E curiosamente foi uma época em que praticamente não quebraram bancos. Foi uma das épocas de maior estabilidade do sistema financeiro mundial. E maior prosperidade no mundo, né? Foi uma época, exatamente, uma época de grande prosperidade e de zero bancos relevantes quebrados. É curioso, né? Foi uma época em que o sistema financeiro funcionou bem, o sistema económico funcionou bem. A época do padrão ouro. Não precisava que houvesse um decreto governamental para dizer isso é dinheiro, para que as pessoas tivessem consenso de que aquela moeda tinha valor, no caso o ouro, no caso a prata. Ou seja, o sistema de ouro e de prata é um sistema voluntário, milenar. Ou seja, pessoas que decidiam que o ouro tinha valor. Ninguém falava, ó, esse ouro tem valor. Ele depois com algum tempo, né, como é que fala, os governos, os impérios, os imperadores, os reis, os monarcas determinavam que de repente o tamanho do valor e, enfim, criava uma moeda, um cunho e tal. Mas o metal em si, ele era por consenso que as pessoas chegaram a que aquilo tinha valor e que servia como meio de troca. Então, já voluntário. E voluntário, assim como o Bitcoin. A ideia do Bitcoin é mais ou menos a mesma. A gente quer que as pessoas voluntariamente cheguem a esse consenso, comecem a ver, ok, Bitcoin pode ser uma alternativa interessante, pode ser uma forma aí de eu valorizar os meus bens. E talvez daqui a 10, 20, 30, 50 anos, olhem para trás da mesma forma que hoje a gente olha e diz não faz nenhum sentido um governo estar tão conectado com a religião e a crença das pessoas, que a gente olhe para trás, as futuras gerações olhem e digam que absurdo que os governos tinham controle. Determinavam, decretavam que aquele papel tinha valor. Acho que as pessoas vão falar, é um absurdo que existiam governos. É muito assimétrico, né, Caco? Porque a partir do momento em que você controla, você tem controle sobre a política monetária, a balança de poder ela é muito assimétrica. Muito. Então não tem como... Enfim. Você viu aí em 2008 a crise, ou seja, começou uma crise, um problema, o pessoal estava dando dinheiro sem, né, pegar nenhuma garantia, tá? Os bancos estavam trabalhando irresponsavelmente, né, transferindo esse valor aí para os seus executivos, para toda essa galera. Todo mundo ali saiu com multimilionário, bilionário, o banco quebrado, os clientes fudidos, né? Se o Estado ainda não pagasse para o banco, né? Falasse Banco Central, imprime mais aí, eu cubro a conta aí de todo mundo, entendeu? E todos os executivos saindo, e todo mundo sabe, não é nenhuma, né? Ou seja, e tudo dentro da lei, dentro dos... como é que chama aí no Brasil, esse esquema que você vai para Santa Catarina, ou que você vai para essas jurisdições, tipo, tudo não ilegalmente, de forma dentro do como o Trump gosta de trabalhar, enfim, todas essas coisas, pagando o mínimo possível, tipo, enfim, e quem se fode é quem tá lá embaixo, né? Sempre. E só para finalizar, e aí a gente quer ouvir você, Caco, mas só para finalizar, que é importante reforçar, tudo isso e esse voluntarismo, né, que tem no Bitcoin é pacífico, né? É voluntário e portanto pacífico. Ou seja, ninguém é obrigado a adotar o Bitcoin, ninguém é obrigado a usar. É pacífico. Quem obriga é o próprio mercado. Você quer usar, você usa. Você não quer usar, você não usa. Tá tudo certo. Ninguém vai apontar uma arma na sua cabeça, ninguém vai te obrigar a nada. Você escolhe. Do lado de cá, sim. Eu não sei do lado de lá, porque é pacífico, mas... Você não tem como forçar alguém a usar, entendeu? Apenas o mercado, por exemplo, se você for comprar alguma coisa na padaria e o padeiro só aceita Bitcoin,
você é obrigado a pagar em Bitcoin porque o mercado está te obrigando. Ou você vai para outra padaria. Oi? Ou você vai para outra Ou vai padaria. para outra padaria. Ou você vai para outra padaria. Mas se todos os padeiros só aceitam Bitcoin e você precisa comprar um pão, você é obrigado a usar por força Não, de- você pode comprar farinha e fazer seu próprio pão. Mas Não é obrigado a nada. o complicado é que hoje em dia o padeiro não tem essa opção. O padeiro tem que aceitar o real. Ele está obrigado, por lei, a aceitar real. Por exemplo, no Brasil, acho que deve ter uma lei, né? Nos Estados Unidos, com certeza, obriga qualquer comerciante a aceitar a moeda fiduciária local. Por isso que eu não acho que é tão pacífico assim, porque eu acho que, concordem ou não, a gente não está discutindo aqui governos. A gente está discutindo que, em teoria, todo mundo tem que dar uma parcela daquilo que recebe do governo para que ele possa prover igualitariamente a todo mundo condições. A partir do momento que você se retira desse sistema, eu falo, não, eu não quero usar outra moeda, eu vou ficar aqui, tá? Não quero te dar satisfação. Não é assim pacífico. Não existe essa saída, essa opção pacífica. Você tem, entendeu? Pelo menos como a gente vive hoje, não é possível. Se você encontrar pessoas que também aceitam essa moeda, você pode trocar direto com elas, né, de forma pacífica. Claro, claro. O que você não pode é obrigar pessoas que não aceitam a aceitar. E não tem nem como, né, nesse caso, porque você não tem como forçar, você não tem o... Eu estou dizendo assim, a partir do momento que esse volume, voltando para o X da questão, que esse volume começa a ameaçar esse grande poder, né, eu acho que não vai ser tão pacífico, porque vai ser uma desestruturação violenta de tudo que a gente conhece, né? É que isso é gradual assim, e já acontece, entendeu? Exatamente. Não é simplesmente futuro imediato. Isso é uma coisa gradual que está acontecendo aos poucos, conforme vai leaking do fiat para Bitcoin. Não, e a gente tem exemplos, Caco, enfim, como eu disse no começo, qualquer tipo de comportamento, né, qualquer tipo de movimento que quem está no poder sinta que está escapando ao controle, né, ao seu controle, a instituição que está no controle, isso gera uma reação, como você está dizendo. E a gente tem diversos casos de enfim, mártires que foram usados, né? Antigamente, queimavam, né? Se você vinha com uma ideia nova, se queimava a pessoa. Hoje você prende e joga ela numa cela fechada, como fizeram com o Ross Ulbricht, o cara do Silk Road, ou como fizeram com o Aaron Schwartz também, que tinha um movimento aí por que eu vou dizer, liberdade de informação, né, de pesquisas, e também, enfim, foi massacrado. Então isso Assange, então isso já acontece, né? Mas qual é a solução? Qual é a solução? Não, está acontecendo também com cripto, né? Também nas mídias, né? Tipo no cinema, por exemplo. Agora saiu um filme que chama Cripto. Fala, legal, cripto, não sei o quê. Não é sobre traficante, droga, eles usam cripto como... a narrativa sempre tinha uma outra série que também era legal, chama Startup, um negócio assim. Era sobre cripto, alguém que estava criando uma criptomoeda e tal. E, né, tem que ter alguém do gueto que está usando ela para né, esquemas ilegais. Ou seja, já existe um movimento aí, né, que está tratando de passar essa imagem de que criptomoeda, Bitcoin, é usado para coisas ilícitas, para coisas que a sociedade deve, né, se preocupar, que todas as mães devem panelar aí contra isso. Ou os caras que falam que o Bitcoin vai acabar com o planeta, né? Assunto daquele também, que vai acabar com tá destruindo os recursos do planeta. Enfim, várias narrativas aí que já estão sendo colocadas em prática, né? Porque estão sendo patrocinadas, muito provavelmente. Aí, né? O pessoal precisa... Quem cria conteúdo, né? Em Hollywood também tem patrocínio aí. Também tem que agradar ao pessoal lá de cima.